no nosso processo. Agora é no singular. Não é para o anjo. Não é para o anjo. A fala é para o frequentador, para o tarefeiro, para quem está na vida. Não é para o anjo, não é porque é espiritual mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido? Quem é que tem ouvido? Deixa eu ver. Orelha todos temos. Audição todos temos. Audição de sons todos temos. Filtragem de som, aí já é outra questão. É outra questão. Ouvir para ouvir. Ao que vencer é no particular. A mensagem é para todas, mas o êxito é particular. Não tem jeito de ir junto. É individual. Não dá, não tem jeito de fazer o coletivo. É individual. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer, não, a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida vem tentando ser comida por nós desde Eva, desde Adão. Adão não quis nada com a árvore da vida, a Eva muito menos e a serpente muito menos. A árvore ficou lá dando fruto e ninguém queria nada com ela, só comer a outra, a árvore da justiça, né? Da ciência do bem e do mal. A árvore da vida é a árvore do amor. Quem vencer o desejo para entrar no sentimento vai penetrar no amor, vai comer da árvore da vida, porque ela foi proibida a Adão, a Eva e a serpente, foram expulsos do paraíso. Colocaram querubins com espada de fogo para eles não voltar para o paraíso. Mas não é para voltar? É para voltar como vitorioso, para poder comer da árvore da vida, do amor. Para poder viver o amor, é preciso purgar a árvore da ciência do bem e do mal, que é a árvore da justiça, que está no meio do paraíso de Deus. Então, ou seja, a promessa é muito boa, vale a pena superar as etapas, sem dúvida nenhuma, vale a pena superar a etapa. Eu fico falando e não ponho o que está escrito, né? Alimentar e nutrir-se. O amor é o alimento das almas, todo mundo sabe disso, né? E o paraíso é o ponto básico de irradiação, é o núcleo honesto e verdadeiro. Vamos para outra igreja. Deu a ideia da primeira igreja? A partir do capítulo 4, o Apocalipse entra em detalhes operacionais, históricos. Aqui é conceito, 1, 2 e 3 são conceitos. Depois, quando chegarmos no quarto capítulo, aí sim nós vamos entrar em pontos que nós vamos buscar na história o que aconteceu. Mas ainda não vamos deixar de estudar em nós não, porque é claro que nós temos que estudar em nós. Se Deus quiser, nós vamos chegar no 22º capítulo daqui a algum tempo. Esmirna, vamos ler a carta a Esmirna aqui primeiro. Localizaram aí, ó. Olha a estrutura da carta, mesmíssima. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos lá então. As repetições nós já vamos deixando para nos favorecer com o tempo, né? O anjo, que nós já sabemos o que significa aqui, né? Esmirna. A palavra Esmirna na tradução significa mirra.
A mirra é um perfume, é um cheiro suave, um odor atraente. Nós, seres humanos, nesse terreno dos cheiros, nós desaprendemos de desenvolver um cheiro natural, saudável, e nos artificializamos com os cheiros artificiais, e tomamos o artifício pela essência. Não podemos. É bom colocar um cheirinho, né, desses que vendem nos lugares dos representantes ou em outros lugares, na perfumaria. Mas nós não podemos abrir mão de desenvolver o nosso perfume. Certa feita, um jornalista foi visitar o Chico Xavier. E naquela conversa ali com o Chico, ele falou de uma coisa, o Chico falou: espera que eu vou pegar para você lá dentro um livro. Aí o Chico foi buscar o livro, ele pensou com ele. Eu vou usar uma expressão, vocês dão licença de usar, não foi essa que ele usou não, mas foi parecida, pior. Mas nós vamos usar uma expressão. Ele falou assim: além de gay, usa excesso de perfume. Foi assim que ele falou do Chico. Ele pensou, ele falou não. Ele pensou. Aí o Chico foi, buscou o livro, mostrou para ele, a conversa continuou, terminou. O Chico Xavier falou assim para ele: meu irmão, eu não uso perfume, nunca usei perfume, nunca tive dinheiro para comprar perfume. E no campo sexual, eu nunca tive uma relação sexual. Eu sou completamente casto. E não sou homossexual também não. Cala de pensamento! O capacete! Ele pensou e o Chico captou o pensamento dele. Não tem jeito de mentir para médium. Mentir para qualquer um é muito difícil. E diz o Renato Russo que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Mas mentir para médium é muito mais complexo. Ainda mais médium igual o Chico. Olha, e aquele cheirão perfumado que tinha o Chico Xavier, não era perfume de rosas não, que ele estava usando não, era dele, irradiava dele. Só que o outro está tão acostumado com, acho que ele é só acostumado com o Avanço. Lembra do Avanço? Avanço nem perfume não, Avanço. É desodorante, mas tem cheiro. E o dia que ele sentiu o cheiro espiritual, ele teve nojo. É igual quem está acostumado com as músicas que falam do umbral e vai ouvir uma música de Beethoven. Ele vai quase que enjoar. Não, Afonso, será que eu sou assim? Não. Aí você pode ouvir no mesmo, você precisa ouvir Beethoven, pode ouvir o Yanni, a Enya, pode ouvir a música da Nova Era, né? Pode ser, é o gosto, mas com a música espiritualizada. É diferente da música daquelas que vem lá dos portais, não sei da onde. Então essa igreja é uma igreja que exala um perfume, um cheiro suave, ela tem um odor atraente. A proposta é essa, a proposta para ela é essa. Quem que está escrevendo agora não é mais o que tem na destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. É o mesmo, mas ele agora é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. O que morreu, esteve morto e reviveu, porque o Cristo caiu na matéria e reergueu da matéria, sem dúvida nenhuma. Caiu e reergueu, como todos nós, caímos, vamos reerguer. Como todos nós passamos pela mesma trajetória. É a síntese que abarca o todo da queda à salvação, da morte à vida, da matéria ao espírito. Todo anjo, todo arcanjo, um dia foi um átomo, até letra de música é isso, no início da sua processo evolutivo. Ficou preso no átomo e depois tornou-se arcanjo e libertou. Essa é a proposta da igreja Esmirna. Síntese global das causas às origens, do alfa ao ômega, da morte à vida. Afonso, pois não? A mirra também é remédio. Remédio, sim. Ela serve para gripe e para desinfetar, machucar. Sem dúvida, isso mesmo. Tem valor terapêutico, né? Valor curativo. Sem dúvida, é isso mesmo. Ele cura, por isso que é primeiro e último. Ele cura. Essa proposta é de cura, né? Não só do cheiro. Muito bem, muito obrigado pela lembrança. Isso mesmo, é da cura, né? Verdadeira cura. Conheça as suas obras e tribulação.
e pobreza, mas és rico. Tem uma pobreza, mas na essencialidade tem uma riqueza. A pobreza exterior, Francisco de Assis, e uma riqueza interior. A pobreza exterior do Chico Xavier, da Maria Teresa de Calcutá, dos grandes trabalhadores, é uma proposta. Então tem uma aparência pobre, tem tribulação, mas é rico. Ele conhece tudo isso. E conhece as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. O judeu é aquele que foi confiado a ele a preservar e a divulgar no mundo a unidade divina. Deus é um, Deus é único. Mas não basta dizer que Deus é um, que Deus é único, e fazer a obra do politeísmo, da idolatria de Satanás. A palavra Satanás significa opositor, oposição, aquele que se opõe a, é a rivalidade, é a dualidade. Então ele está dizendo que é de um, isso é blasfêmia, diz que é de um, mas que na verdade é de dois, ou é do múltiplo, ou é da divisão. Diz que está fazendo bem feito, mas na realidade por detrás está dividindo, está quebrando. Aí é a mentira. A gente não fala que é esse que faz isso, não. É que ele tem as obras, né? E ele conhece a blasfêmia dos que estão tentando. Deu a ideia? Não é ele que está fazendo, não. Porque nós somos na terra, vivemos o joio e o trigo juntinho, juntinho, juntinho. Só lá no seu jardim que você pode arrancar o mato e deixar a flor. Mas na vida não tem jeito de arrancar o joio. É preciso deixar crescer até a época certa de arrancar o joio, pegar o trigo, aquela coisa toda, né? Conhece, todas as ações são conhecidas. Continua o texto: nada temas das coisas que hás de padecer. Não tem jeito de não padecer, não tem não. Mas tem como nós não termos medo do padecimento. Ou seja, a fé, a confiança, a fidelidade, a perseverança, a superação. O Zé Arigó chegou para o Chico Xavier e falou assim: Chico, Fritz está dizendo aqui que cura o seu olho rapidinho. Enfia o canivete lá e conserta. O olho olhava para lá, outro para cá assim, né? Ele falou: nós consertamos isso aí rapidinho. Aí o Chico falou assim: ô, meu, agradeço. Isso aqui é karma, é vazamento de energia ruim. Se você corrigir aqui, ela vai ter que vazar para o outro canto. E eu não sei se eu vou gostar do canto que ela vai vazar, porque aqui eu já acostumei. Você imagina se ele corrigisse o olho, e se a energia ruim começasse a vazar por esse dedo, o dedo segurar o lápis, como é que ele ia psicografar? Não é? Porque o aleijadinho para poder fazer a escultura, não tinha mão, a lepra comeu tudo, vazou aqui. Aí ele amarrava uma corda. Ele não, né? Alguém amarrava para ele. Amarrava aqui a talhadeira, aqui amarrava o martelo e ia lá. Só sozinho. Mas o Chico, imagina o Chico para psicografar, não tinha jeito não. Não teria psicografado tanto. Então ele falou: deixa vazar do jeito que está vazando, porque tá bom. Vazar vai ter que vazar. Então você já encontrou até aquela historinha da cruz, que o rapaz está lá reclamando da cruz. Aí ele fala: corta um pedaço já que está ruim. Ele cortou. Mas continua ruim essa cruz, corta um pedaço, você cortou. Aí cortou tanto que ficou uma cruz pequenininha. Ele pôs aqui assim. Ah, que maravilha, igual o celular aqui conversando, né? Fazendo as coisas. Aí chegou lá na frente um buraco. Todo mundo com aqui a cruz aqui tamanhozão, jogou a cruz assim do lado, batia uma perna aqui e a cabeça lá, e atravessava, pegava a cruz e continuava. Aí ele foi pegar. Olha que ele. Não dá, como é que eu vou atravessar o abismo? Não tem jeito. Então é melhor. Deixa vazar do jeito que está vazando. Se você já achou um jeito aí, dói de vez em quando, mas deixa vazar assim. Não estou falando para não ir no médico, não. Pode procurar um médico, pode fazer o tratamento. Tem médico. Tem médico, pois é. Senão ele fala assim: já está mandando ninguém mais procurar tratamento. Não é isso não. Não é isso não. Deixar vazar, busca o tratamento, resignar com a coisa. Porque tem hora que você toma uma Neosaldina, a dor de cabeça vai embora. Tem hora que você toma 10 Neosaldinas, a dor de cabeça piora. Não é? Não adianta bater a cabeça na parede, não. Aí piora mais ainda.
Não é ficar com raiva, não adianta fazer isso, não. Resigna com a coisa, busca o tratamento, sem dúvida nenhuma. Porque quer trabalhar a fé, confiança, perseverança, fidelidade, capacidade de superação. Ah, esse negócio demorar demais, não está sendo não. Está falando pessoal lá. Eis que o diabo, a palavra diabo no grego, dia, é uma divisão. Dia é composto de sombra e luz. Dia é composto de dia e noite no nosso operacional. Quando a gente fala dia, né, a palavra, olha o que é a nossa linguagem. Dia 9 de junho, composto de dia, a parte clara, noite, a parte escura. Entendeu? Porque a nossa palavra às vezes não consegue explicar tudo, por isso a nossa linguagem ainda é muito complexa. O diabo é opositor. Eu já estou falando antes de ler o negócio, gente do céu. Deixa eu ver aqui. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida é a vitória espiritual. Coroa é o símbolo que põe na cabeça do vitorioso. Roma e a Grécia colocavam a coroa de louros. Jesus recebeu a coroa de espinhos, que é o que o homem tinha para oferecer. Que Herodes Antipas, tinha para oferecer a Jesus. Mas nesse processo da fidelidade até a morte, recebe a coroa da vida. Esse problema dos 10 dias, se fosse buscar o operacional dele, representa os 10 mil anos de civilização que temos a partir dessa emergência dos chineses e dos hindus. Quando Raul Seixas Cantor nasceu 10 mil anos atrás, ele estava dizendo, do ponto de vista esotérico, espiritual, ele, Paulo Coelho, desse processo desses 10 mil anos que nós vivemos. Por que está 10 dias aqui? Nós já trouxemos a orientação de Pedro, que um dia representa 1000 anos. 1000 anos, um dia está aqui, o outro dia. Depois você põe aqui atrás, faça favor, que a água é boa. Então, 10 dias, 10 mil anos. São 10 mil anos da história humana. Aí está fazendo todo o globo. Nós não estamos trabalhando nesse ponto. Vamos trabalhar isso depois. Mas é só para dizer o que é esses 10 dias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o processo do singular, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou dar a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte, essa expressão usada no Velho Testamento e no Novo Testamento, ela representa a queda de um espírito de um planeta para outro. A primeira morte é a morte do corpo físico, onde nós temos que ir viver no mundo espiritual com o perispírito e o espírito. A segunda morte é a perda do perispírito, porque para ir para um outro planeta, eu não posso ir com o perispírito que eu tenho deste planeta. Está no livro dos Espíritos. Então eu tenho que deixar aqui. Então existe segunda morte em 2 gêneros. O da evolução, quando, por exemplo, se o Dr. Bezerra de Menezes tivesse aceitado ir para o mundo superior, ele teria que ter uma segunda morte de evolução. Ele deixaria o perispírito dele aqui na Terra, que pertence aqui, a energia, e iria revestir-se de um outro perispírito do que o mundo superior que fosse. E essa segunda morte, que é o exílio, que vai acontecer agora, está acontecendo, vai continuar acontecendo, um monte de espírito que vai ser levado para outro planeta, que não pode mais habitar na Terra, né? Mas quem cumprir o perfume, esse odor verdadeiro, não tem segunda morte para ele. Não tem segunda morte. Quem cumprir com a missão colocada, não tem a segunda morte. E nós temos que lutar para não ter a segunda morte. Ser exilado em outro planeta não é gostoso, não. Nós vamos chegar lá como era a Terra há 40 mil anos atrás. Porque os capelinhos chegaram aqui como era há 40 mil anos atrás. O Homem Sapiens, e eles fundaram o Sapiens Sapiens. E aí teve vários entreveros, aquela coisa toda, e há 10 mil anos atrás, 10 mil anos, é mais de 10 mil anos agora, né? Mas há 10 mil anos aproximadamente começou a emergir a civilização chinesa, depois a civilização hindu. Emmanuel vai falar para nós
de instrutores na Índia que viveram 8.000 anos antes do Cristo, com mais 2.000, 10.000 anos. É esse o processo que nós trabalhamos, né? Com o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. O início da agricultura, o cercamento das terras na evolução da terra. Como é que é? O início da agricultura há 10.000 anos. O cachorro foi domesticado há 10.000 anos atrás, e todos esses processos começaram assim nesse tempo, né? A roda tem aproximadamente 8.000 anos e o fogo tem aproximadamente 10.000, 12.000 anos. Assim, a DT é tecnologia, o fogo existe sempre, né? Caiu um raio tipo fogo, mas produzir o fogo era mais demorado. Nós estamos no finalzinho dos 10.000 anos? Como é que é? Nós estamos no finalzinho? Está acabando, tem mais 40 anos para acabar. Aí a luz apaga para acender outra. É isso que nós estamos estudando. E eu estou achando que da agora para frente o negócio vai. A ventania para apagar a vela. Na roça, quando a gente ia para casa da avó, pegava uma lamparina, não tinha luz elétrica não. Hoje é uma maravilha o negócio. Acendia a lamparina, vinha a ventania, a gente ficava assim, ó, fungando aquela fumaçada de querosene, porque se deixasse o fogo apagava a vela. E fósforo naquele tempo, não, porque não custava ter fósforo, né? Alguém já viu na roça aqui? Ah! Eu vivia conhecendo os elétricos, eu tinha 7 anos de idade. É binga, e é binga mesmo. Eles chamavam de binga, fósforo. Fósforo é modernidade, tecnologia moderna. Era binga. O negócio não é brinquedo não, né? Para ter pedra na outra pedra. Vamos ler o Pérgamo, a igreja Pérgamo. A igreja Pérgamo diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaístas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos lá, vamos ver o que está dizendo para nós aqui. E ao anjo da igreja, guia espiritual, que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios é o Evangelho. No lado justiça e no lado amor. Bem, o Evangelho é a síntese da vida, que consegue lucificar o lado luz e consegue extirpar o lado sombra, mas não é eliminar. A palavra está faltando, vamos depurar. Não tem jeito de eliminar nada. Depura, limpa, porque é a síntese da vida, é o Evangelho, que trabalha esses 2 campos operacionais, o joio e o trigo, até fazer com que o joio se transforme em trigo, que vai ter jeito de transformar. Esta igreja, Pérgamo, ela significa elevação, ela tem uma proposta de crescimento. Todos têm, mas essa especificamente é talvez aquele projeto em nós do crescimento, que na linguagem humana,
é a ganância. A ganância é negativa, mas é aquela aspiração de vitória, aquela aspiração de conquista, aquela busca constante. É elevação. Está dizendo para essa igreja. Tem várias coisas importantes. Veja que o Evangelho não faz tragédia, né? Vai narrar fatos. Mas aqui está dizendo para quem que frequenta. E me parece que a fala é sempre muito positiva, está falando dos valores que tem. Ao mesmo tempo apresenta que sabe também que tem coisa negativa, que precisa ser mudada. Não está ameaçando, mas está avisando que se não mudar, a coisa não dá certo, né? Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás é do Satanás. Quem está lá não precisa fazer a obra de Satanás, não. Porque às vezes nós estamos numa instituição em que ela é negativa. Você fez a inscrição e passou na Ambev, que fabrica bebidas alcoólicas. Eu não vou trabalhar lá não, porque não, você vai trabalhar. Vai ser um excelente profissional lá dentro. Senão nós estaríamos quebrando a vida. Entende? Eu não vou fazer tal coisa porque ela é negativa. Eu não vou fazer a negatividade. Mas se eu fui colocado em tal lugar, onde estiver, faça boa obra. Deu ideia nisso? Você é auxiliar de escritório. Seja auxiliar de escritório. Agora, se você foi convidado para fazer propaganda aí já é um outro caso. Né? Trabalhar lá é uma situação. Propagar é outro caso. Entende? Mas se eu não propagar, não vende, eu mando embora. Problema não. Se eu te mandar embora de um lugar, você vai para outro. Que a vida é assim. A vida nos coloca onde a gente tem que estar. Eu estou ali. Se a vida me tira de lá, não posso fazer de mim mesmo. Não devo, né? A não ser determinadas circunstâncias, muito bem avaliadas. Mas se a vida me tira, está ótimo. Segue em frente e vamos para outro caminho. Né? Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Não negou a fé. Reteve o nome e não negou a fé. Não negou. Ainda nos dias de Antipas, porque Antipas, ele representa, é o Herodes, Antipas, a negatividade, que matou João Batista e que colocou uma cana na mão do Cristo e uma coroa de espinhos e um manto vermelho. Está falando lá, minha fiel testemunha, né? O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A tradução não está muito fiel aqui não, essa tradução não está muito correta, está falando do trabalhador e não do Antipas. E aqui o texto parece dar a ideia do Antipas, mas não é dele não, a tradução não está correta, está falando do trabalhador, que é uma fiel testemunha. Então nós temos que rever essa tradução aqui para ver como que ela funciona para nós, né? Onde Satanás habita, foi morto entre vós, onde Satanás habita. E essa morte pode ser a morte moral do Antipas, né? Que é o trono de Satanás. E nós, antes de avançar, temos que estar sempre atentos. Estamos colocados na vida em lugares que são complexos, mas não podemos cair na complexidade de lá. Se o ambiente não é o melhor, diz no filme do Chico Xavier e na história da vida dele é diferente, mas no filme, todo mundo viu o filme, fica registrado o filme. Não foi bem daquele jeito que aconteceu, está no filme. Mas ele entrou, o pai o levou a um prostíbulo. Ele podia ter aproveitado e falar: meu dia, é hoje que eu faço, né? Ele chegou lá, dentro da castidade, da intimidade dele, e a hora que a moça o conduziu, ele falou: vamos rezar. Joelhou com ela, e aí as outras vieram rezar também, todo mundo. Organizou, o filme mostrou assim, né? Foi bem assim que aconteceu, não, mas tudo bem. É o trono de Satanás, né? Porque é um processo de prostituição. Ele estava lá, ele foi levar, o que ele ia fazer? Não vou? O pai queria levar, mas como comportar? Ele deu uma ideia: vamos rezar, a oração. Ai, nossa, foi um escândalo geral, não foi? Mas é assim a vida. Então estar em tal lugar não implica o que tem que fazer.
E qual é que é a maior desculpa que nós damos no dia a dia? A desculpa que a gente dá é aquela: mas o fulano está fazendo. Ou seja, se ele está fazendo, eu posso fazer também. Está todo mundo fazendo isso, por que eu vou ser o bobo que não vou fazer? Não é? Tem que tomar cuidado. Não é porque está todo mundo fazendo, nós vamos fazer. É isso que está dizendo. O Antipas é aquele processo lá. Mas a pessoa aqui que tem que ser o fiel testemunho. O Antipas estava morto, não é? A história do Herodes, ela é complexa. Do Herodes, pai do Antipas, o Herodes grande. Aí tem uma história muito complexa que não vem ao caso para nós agora. Senão nós nem conseguimos concluir isso. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. São poucas. Lá no primeiro tenho contra ti, né? Algumas coisas tenho contra ti. Aqui é poucas coisas. Algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão significa devorador, dominador, é o poder humano, que ensinava Balaque. Balaão e Balaque. Balaão era um profeta que ensinava Balaque a dominar. Quando a gente estuda sociologia, uma das leituras recomendadas, não é na sociologia só não, uma das leituras recomendadas é o Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel, ele é uma expressão do homem que vai aprender a usar a astúcia para governar, do homem que vai aprender a parecer ser, mas nunca manifestar o que é. Contrapondo ao príncipe do Maquiavel, o plano espiritual superior produziu o pequeno príncipe, que define a outra expressão. Você não está atento. É preciso conhecer o príncipe, mas mais ainda o pequeno príncipe. E entender que o príncipe é fraude, mundo espiritual inferior, e o pequeno príncipe é vitória, questão superior. Então o orientador orientava o príncipe. Esse profeta orientava o príncipe a dominar, lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Dominar. Na guerra. E são só os profetas. Tem gente ensinando de tudo. Tem gente ensinando de tudo. Tem que tomar cuidado. Porque nem tudo que está ensinando, ou está sendo ensinado, é correto. Esse contra ti é a fragilidade, né, que está ali. Poucas coisas, né? Que comecem dos sacrifícios e da idolatria. A nutrição, claro, inferior, prejudicial. Alimento menos digno. Não é? Que a coisa de menino brigando, pré-adolescente. Quem for mais um, cospe aqui. Quem for mais um, pisa aqui. E os dois estão lá, igual dois galinhos de garnizé, caçando briga. E aí vem o Balaque, né, o Balaão, o profeta, ensinar o Balaque. Quem for mais um, pisa aqui. Mas comigo não deixava, eu não levo desafio para casa. Não é assim? E aí o outro no impacto, no impulso, vai e faz. Conta a história do irmão X, não é do irmão X não, é do Hilário Silva. O Hilário Silva escreveu essa história, está no livro A Vida Escreve, chama O Grito. Alguém conhece a mensagem? O Grito? Conhece? Se eu contar errado, você me corrige. Esse negócio de quando alguém conhece a história, fala e fala, não é desse jeito que diz uma construção, estava construindo um salão e o engenheiro chamou alguém lá dos pedreiros que estavam lá, vem cá, dá um grito aqui para a gente ver a acústica do som, a acústica do lugar, como é que tá? Aí o rapaz chegou lá, subiu e gritou assim, confia em Jesus, vale a pena viver, coisa assim, né? Confia em Jesus. Diz o escritor que pouco tempo depois entrou um homem, assim, com uma feição um pouco translocada, desgrenhado, com um revólver na mão e perguntou assim, quem gritou confia em Jesus aí? Aí a hora que eu olhava para o revólver, pô, foi ele lá. Foi ele, o problema é com ele, né? Aí ele foi e falou assim, olha, eu estava com o revólver na orelha, no ouvido, ia dar o tiro, porque a vida não presta. Aí você falou assim, confia em Jesus. E eu escutei que o negócio confia em Jesus, falei assim, eu vou dar uma chance. O que
Jesus tem para me oferecer? Aí o rapaz foi conversar com ele, dentro das orientações que ele tinha, foi falar, né? E talvez aquela pessoa ali, naquele momento, está recomeçando uma nova proposta de vida. Agora você imagina, se o moço que fosse testar a acústica, chegasse e falasse assim, 4, 3, 2, 1, já! Pá! Coitado, ele não tem uma responsabilidade objetiva, mas ele ajudou, não ajudou? O outro está lá, se atira ou não atira, vou ou não vou, faça ou não faça, tá. Aí o outro vai lá assim, 3, 2, 1, atenção! 3, 2, 1, fogo! Pá! Não ia ser boa coisa, né? Olha a importância. Uma mensagem que o Chico Xavier fotografou, do grito. O pessoal está testando microfone. Como é que testa o microfone? Pá, pá, pá. Não é assim? Não fale. A gente fica soprando. Pá, pá. Não. Alô? Senhor? Jesus? Vai dar certo, vai ser melhor, né? Você imagina se os pedreiros não tivessem ligado na fita. Olha que do que o Espiritual fez, tinha 30 pedreiros. Lá no Mineirão tem 2.000 pedreiros trabalhando para o Mineirão ficar pronto ao final do ano. Falta 700 dias, tem 2.000 pedreiros. Dia 21 de dezembro é o dia do cometa, é o dia do dia 12, né, do dia 2012, o Mineirão vai ser inaugurado. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Você imagina, 2.000 pedreiros. Aí ele falou assim, você vem cá testar a acústica aqui do Mineirão, vai ter show também, só bola não. Aí, custou achar um. Você precisa se aquele moço não tivesse bem sintonizado no dia. Se o obsessor do que ia suicidar lá tivesse visto a cena e chegasse cá e gritasse assim. Então nós temos que estar atentos aí. Ó, assim pensa também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Nicolaíta nós já falamos aqui, é o dominador do povo. Quer dizer, nessa organização tem também ali algumas misturanças, né? Negativas. Arrepende-te, outra vez volta o processo do arrependimento. Pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Renovação moral e mental, renovação íntima. A espada da boca é a verdade, a justiça e o amor, conjugados. Allan Kardec escreve no 12º capítulo do Livro dos Espíritos, da terceira parte, a lei de amor, justiça e caridade. A justiça e o amor conjugados produzem a caridade. E a caridade é narrada por Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, no capítulo 13. Suprema excelência da caridade.